Poema de Eugênio de Andrade. Tu és a esperança, a madrugada. Nasceste nas tardes de setembro, quando a luz é perfeita e mais doirada, e há uma fonte crescente, no silêncio, da boca mais sombria e mais fechada. Para ti criei palavras sem sentido. Inventei brumas, lagos densos, e deixei no ar braços suspensos ao encontro da luz que vem contigo. Tu és a esperança onde te ponho meus versos que não podem ser mais nada. Esperança minha, onde meus olhos bebem, fundo, como quem bebe a madrugada. Eugênio de Andrade, pseudónimo de José Fontainhas, é considerado por muitos o poeta da intensidade e da musicalidade. Sempre viveu distanciado da vida social, e talvez seja este o motivo de ser tão intenso nas suas obras. Liberta-se com potência e força. Trabalhou como funcionário público, mais precisamente como inspetor administrativo do Ministério da Saúde. Sempre considerou que o seu coração fosse, em algum lado um pouco débil, algo que para ele seria a amizade. Por ser tão débil, trata as palavras como um cristal. Tanto podem ferir-se, partirem corações, ou alegrar se os encherem de luz. A maioria dos seus poemas são sobre a natureza, tal como a poesia trovadoresca, a infância e a figura materna. Como já referido, a sua poesia é marcada pela musicalidade, proveniente da rima. A métrica costuma ser irregular, mas com linguagem polissémica, audiovisual, metafórica e simbólica. Neste poema, Eugênio de Andrade dirige-se para um tu, uma inspiração do poeta, alguém com estatuto superior, de certa forma até responsável pela sua poesia. Logo na primeira estrofe existe linguagem bastante simbólica. Luz, esperança, madrugada, perfeita, doirada e fonte são símbolos de nascimento e de plenitude que transmitem serenidade. O eu poético refere que criou versos para o tu, versos esses imperfeitos e limitados, sendo o tu a sua única esperança, dando assim realce ao contraste entre a negatividade que os versos transmitem com a luz. Na última estrofe do poema verifica-se a comunhão dos dois, a sua união. Os olhos do eu poético consomem o tu, como se bebesse a madrugada. Para Eugênio de Andrade, a poesia é um ofício de paciência, que se prolonga num discurso breve e incisivo, calmo e franco. Testamento de Ana Luísa Amaral. Vou partir de avião, e o medo das alturas misturado comigo faz-me tomar calmante e ter sonhos confusos. Se eu morrer, quero que a minha filha não se esqueça de mim, que alguém lhe cante mesmo com voz desafinada, e que lhe ofereçam fantasia mais com um horário certo ou uma cama bem feita. Deem-lhe amor e ver dentro das coisas, sonhar com sóis azuis e céus brilhantes, em vez de lhe ensinarem contas de somar e a descascar batatas. Preparem a minha filha para a vida, se eu morrer de avião, e ficar despegada do meu corpo e for átomo no livro lá no céu. Que se lembre de mim a minha filha, e mais tarde que diga à sua filha que eu voei lá no céu, e fui contentamente deslumbrado ao ver na sua casa as contas de somar erradas e as batatas no saco esquecidas e íntegras. Ana Luísa Amaral nasceu em 1956 e atualmente tem 65 anos. Foi professora de estudos anglo-americanos na Faculdade de Letras do Porto, tendo um doutoramento em Emily Dickinson, poetisa americana no qual se espelha. Tal como Emily, Ana Luísa Amaral criou um próprio estilo poético, desprezando algumas fórmulas e regras convencionais. Uma das suas áreas de interesse são os estudos feministas, algo que se reflete bastante nos seus poemas. Inspira-se na literatura clássica e tradicional, Camões, Fernando Pessoa e até Petrarca, criando paixão através de uma mistura de prazer e angústia. Defende a igualdade de género, ridicularizando os estereótipos das mulheres através de temas do cotidiano. O poema começa com a referência a uma viagem de avião, pondo a possibilidade do eu poético morrer. Particularmente neste poema é muito defendida a dignidade humana, mais especificamente a das mulheres, através de ironias, como por exemplo, deem-lhe amor e ver dentro das coisas, em vez de lhe ensinarem contas de somar e descascar batatas. Ou ainda, quero que a minha filha não se esqueça de mim, que alguém lhe cante mesmo com voz desafinada, e que lhe ofereçam fantasia mais com o horário certo ou uma cama bem feita. A poetisa pretende que a filha não se esqueça dela, que lhe seja transmitida alegria, otimismo, fantasia, imaginação, amor e sonho. Estes são os aspectos que Ana Luísa Amaral pretende que a filha valorize. O poema termina com a poetisa a ir à casa de sua filha e neta. Verifica que existem contas de somar erradas e as batatas no saco esquecidas e íntegras, que correspondia ao que pretendia durante todo o poema.
Nesta mesma frase, ainda pode ser mencionada uma hipálas, visto que as integridades das batatas foram uma tentativa de passar à filha integridade. O poema apresenta ainda uma estrutura formal, com linguagem essencial, sintética, precisa e racional. Conclui-se que, aos olhos da poetisa e aos olhos de todos, o objetivo da mulher não é simplesmente ficar em casa a fazer as tarefas domésticas e pouco mais. A mulher tem de ter integridade e amar a vida. Uma frase muito interessante que foi dita por Ana Luísa Amaral é que todo o poema é sobre aquilo que sobre ele escreve. Ou seja, é retirado um bocadinho do seu mundo e da sua vida, utilizando este pequeno pedaço para ser transformado através das palavras.